Meus irmãos em Cristo, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por essa noite especial e também parabenizar toda a igreja por estar celebrando ao Senhor 60 anos de atividade. Também louvar a Deus pela vida, amizade do pastor Marcos Almeida, toda a sua família. Muito obrigado pelo convite, a todo o corpo de ministério aí, a todos os obreiros da casa do Senhor, ao nosso querido irmão Francisco aí, o presbítero desta casa, um amigo. Agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Carvalho, que nos acompanha. Pastor Carlos Carvalho, juntamente com a irmã Célia é daqui da cidade. E também a irmã Raquel, missionária Raquel, minha esposa. Deus abençoe, irmã Beth, que prazer estar aqui com todos vocês. Recebi a notícia aí do pastor Francisco, de Cinco Lagos. Deus abençoe sua vida, que alegria, né? Amados irmãos, quantos estão dispostos a continuar ouvindo Deus falar nessa casa? Porque Deus já está falando. Eu tenho certeza que você já ouviu a voz de Deus aqui. Em algum momento desta reunião é impossível que você não tenha ouvido Deus falar algo especial ao seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando, e esta é a nossa expectativa, pois estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos falar. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. E estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Depois o verso 8 e 9, e mais adiante nós estaremos lendo o 16 e o 17. São 60 anos de atividade e são 60 anos onde Deus tem sustentado esta casa. Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, quando olhei para o cartaz, eu não percebi um tema e fiquei à vontade de não perguntar. E fui orar a Deus e pedir a Deus um direcionamento para ministrar a palavra do Senhor para o coração dos irmãos. E Deus então me fez lembrar esse texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só para que nós entendamos o que está escrito aqui, é muito importante compreender por que Paulo
escreve esta segunda carta. A primeira carta, o apóstolo Paulo vai utilizar de uma forma de doutrina, correção, instruções para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava enfrentando alguns problemas e o apóstolo Paulo, em suas muitas viagens missionárias, não poderia dar a assistência pessoal. Então, por intermédio da primeira carta, o apóstolo Paulo vai trazer os ensinamentos. Dentre eles, muitos ensinamentos, sendo eles de correção. É muito importante a líderes de igreja, pastores, presbíteros, conhecer o conteúdo da carta de Paulo aos Coríntios, pois nela vai nos dar algum norte para aquilo que nós vamos tratar de problemas que surgem na igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo vai usar esta primeira carta para esta função. E quando o apóstolo Paulo traz esta carta, ele percebe que na igreja de Corinto existe vários problemas. Se você ler a carta primeira aos Coríntios, você vai perceber que existe problemas de dissensões entre irmãos na hora de celebrarem a ceia do Senhor. Havia divisões, grupos estavam divididos. Existia também na igreja de Corinto problemas na liturgia do culto, onde muitos estavam profetizando ao mesmo tempo, muitos estavam falando em línguas juntamente em voz alta, e o apóstolo Paulo vai utilizar esta carta não para proibir os dons espirituais, pois quem é Paulo para proibir aquilo que é de Deus? Quem é Paulo impedir aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo? Mas só que Paulo quer organizar, pois o que adianta Deus nos dar ferramentas poderosas para realizarmos as suas obras, se não as sabemos utilizá-las? Então Paulo vai pôr ordem. Existia problema de irmãos com litígios na justiça, problemas que poderiam ser resolvidos no seio da igreja, estavam sendo levados para os tribunais julgarem. O apóstolo Paulo vai resolver este problema por intermédio da primeira carta. Também existia problemas na igreja de Corinto de um incesto, de um relacionamento de uma madrasta com o seu enteado. E o problema não é o incesto em si, pois ele é pecado, ele é grave. O problema é que a igreja de Corinto não disciplinou. A igreja de Corinto não pôs a disciplina o tal que cometeu o ato. Então Paulo vai utilizar também a carta para esta correção. Mas existia o problema de divisão, que os 3 primeiros capítulos vão nos informar. E quando nós olhamos para todos os problemas que a igreja estava enfrentando, na minha pequenez, eu pensaria talvez em resolver o problema da madrasta e do enteado, porque é um escândalo que é visto por todos, é algo muito externo, é algo que é percebido, e isto causa um escândalo na comunidade. Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele percebe que mesmo que aparentemente existiam problemas gravíssimos, o maior problema que a igreja estava enfrentando era o problema do culto a personalidades, e isto estava trazendo divisões na igreja. O que a igreja estava fazendo? Existia um grupo que era considerado o grupo de preferência a Paulo, porque Paulo era quem estabeleceu aquela igreja. Logo, eu quero ser membro de quem é o fundador da igreja. Aí ocorre que o outro vai dizer: não, Paulo, ele prega igual o pastor Michel, ensinando.
ele é muito lento no seu discurso, mas daqui a pouco a gente engrena alguma marcha aqui. Ele é muito lento naquilo que ele está discursando. Então eu prefiro Apolo, é mais eloquente, é mais fervoroso. Então quando Paulo fala, eu não dou muito atenção, porque a minha preferência é por Apolo. Aí existia um terceiro grupo que dizia, mesmo não tendo o registro de Pedro ter ido à igreja de Corinto, existia aqueles que diziam, eu prefiro Pedro, porque Pedro é o maior símbolo do cristianismo lá em Jerusalém. Então para mim Pedro é melhor. Então descarto Paulo e descarto também Apolo. Aí chega aquele outro grupo que alguns consideram o mais espiritual, mas na verdade é o pior grupo que a igreja pode ter. Que grupo é este? É o grupo dos insubmissos, que não aceitam ninguém. É aquele grupo que diz assim, Paulo não me doutrina, Apolo também não vai me ensinar, muito menos Pedro, porque eu pertenço a Cristo. E quando nós falamos que pertence a Cristo, de uma forma de expressão é bonito, porque quando dizemos que pertencemos ao Senhor, de fato pertencemos, mas Deus constituiu homens e mulheres para liderar aquilo que é dele aqui na terra. Então quando alguém dizer a você que não obedece a homem, que não se submete a homem, ele não é espiritual, pelo contrário, ele é mais menino do que você imagina. Tem algumas pessoas que pensam que na igreja fala quem quer, organiza quem quer, decide quem quer. Não, Deus estabeleceu anjos, homens e mulheres para estarem aqui para dirigir, para corrigir e para ensinar a igreja do Senhor. Aí alguém começa a dizer, este é o melhor grupo. Só que Paulo, ele não vai primeiro excluir alguém, ele não vai recriminar alguém. A primeira coisa que Paulo vai fazer, ele vai começar a desmontar altares, porque na igreja do Senhor não tem altar para Paulo, não tem altar para Apolo, não tem altar para Pedro, e não tem altar para aqueles que não seguem a ninguém. Não, Paulo vai dizer, a igreja só tem um único dono, a igreja só foi comprada por um único sangue, a igreja subsiste, não é porque Paulo prega, não é porque Apolo ajuda, não é porque alguém faz, não, a igreja só está de pé, porque ela nasceu no Calvário, ela nasceu debaixo do sangue de Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ele vai utilizar a primeira carta, 3 capítulos, para fazer um dos maiores tratados teológicos sobre a cruz de Cristo, porque ele vai dizer que a cruz de Cristo é escândalo para o judeu, é vergonha para o judeu, é loucura para o grego, mas para aquele que experimentou ser avivado, ser transformado pela cruz de Cristo, é poder de Deus, é poder de Deus. Aí o que Paulo vai dizer? Aqui não tem altar para Apolo, aqui não tem altar para Paulo, aqui não tem altar para Pedro, aqui tem altar para Cristo, e este crucificado. Ei, a cruz de Cristo não divide, a cruz de Cristo não cria grupos, não, a cruz de Cristo unifica para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Me dá retorno. Aleluia! O que Paulo está dizendo, que na igreja não cabe altar para humanos, na igreja não cabe altar para personalidade, a igreja só está aqui porque ela está fundamentada na mensagem da cruz, na mensagem de Cristo, que é poder de Deus, é poder de Deus que transforma, que liberta, que cura. E hoje você está aqui celebrando 60 anos porque Cristo morreu por esta casa.
Aleluia! Aleluia! Só que Paulo não vai desprezar as autoridades constituídas. Paulo vai dizer o seguinte: eu não sei qual é a tarefa do pastor Marcos, mas muito provável não foi ele que plantou, porque ele tem menos de 40 anos, 60 anos, mas alguém plantou. Alguém veio e regou. Então não despreza quem passou por aqui, mas isso não faz dele o dono, isso não faz dele o exclusivo. Teve a sua participação, mas Paulo vai dizer: de nada adianta plantar, de nada adianta regar, se o dono da igreja não der a ela o crescimento, porque quem dá o crescimento é Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão perdendo tempo com divisão, vocês estão perdendo tempo com culto à personalidade. Se unam debaixo da cruz de Cristo, e esta igreja vai crescer, esta igreja vai avançar, e o nome dele vai ser glorificado sempre. Só que todas as vezes, queridos irmãos, que o pastor utiliza da sua autoridade pastoral para disciplinar, ele deixa de ser, pastor Marcos, popular, porque ele é fiel. E quando você deixa de ser popular e se torna fiel, as curtidas são menores, as solicitações de amizade começam a desaparecer, e quando você menos espera, o seu Facebook, que estava preenchido com 5.000 amizades, daqui a pouco tem vaga, porque você deixou de ser popular. Lembram de João capítulo 6? Depois de multiplicar pão e peixe e atravessar o mar sobre as águas, Jesus tem uma multidão lá esperando ele. Mas quando ele não multiplica pão e peixe, parece que ele fracassou. Começam a deixá-lo. E aquele que começa com 20.000 pessoas aproximadamente na beira da praia, fica só com 12. E ele pergunta aos 12: também querem aproveitar? Porque eu não estou popular. Aí Pedro vai entender o que é evangelho. Evangelho não é pão e peixe todos os dias. Evangelho não são respostas recebidas todos os dias. O evangelho muitas das vezes é choro, é luta, é adversidade. Aí Pedro vai dizer: não importa se não tem pão, se não tem peixe, mas tem vida eterna. Não importa se tem enfermidade ou se não tem a enfermidade, se tem cura ou se não tem cura. O que importa é a vida eterna. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Não é para onde algumas pessoas dizem por aí, onde é lugar, mas quem é pessoa. Pedro está dizendo: só o Senhor tem, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quantos estão aqui esta noite e desejam a vida eterna? Muitas das vezes o teu pastor vai te disciplinar, mas é para o teu bem espiritual. Então celebre a Deus, celebre a Deus por isso. Só que nem sempre. Aí Paulo faz isso, e quando ele pensa
que resolveu o problema da igreja. Chega a notícia, olha, levantou-se falsos apóstolos lá em Corinto. E esses falsos apóstolos estão dizendo que quem é você, Paulo, para disciplinar a igreja? Quem é você? Você foi um perseguidor. Você, Paulo, você nem andou com Jesus. E para piorar, você vive preso, enfrenta lutas, dificuldades, chora, foge, é apedrejado, tem que fingir de morto. Isso só acontece com quem Deus não está com ele. Se Deus estivesse contigo, Paulo, pedra não te acertava, enfermidade não te alcançava, prisões não te detinham. Então este Paulo é um falso. Aí Paulo vai escrever esta segunda carta. Esta carta é muito pessoal. Ele conta aqui coisas que você não vai ouvir em nenhuma das outras cartas. Aqui ele abre de fato a sua vida e coloca à frente de todos e conta quais são as suas adversidades. E quando chega no capítulo de número 4 e o versículo de número 7 que nós lemos aqui, talvez vai responder algumas perguntas suas. Quem de nós ainda não perguntou por que sofremos? Por que choramos? Por que passamos por adversidade? Por que que nós enfrentamos lutas? Ou por acaso não tem alguém aqui que não enfrenta luta? Porque todos nós enfrentamos adversidades e lutas. Todos nós choramos, todos nós sofremos. Aí Paulo vai explicar. Sabe por que que nós sofremos? Porque aqui todos somos vasos de barro. Ninguém aqui é homem de ferro. Ninguém aqui é vaso de ouro. Ele é um vaso de barro. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? É uma linguagem que os irmãos de Corinto entendiam. Fique atento. Quando você visitar a casa do pastor Francisco, vocês vão olhar vários vasos bonitos ali. Vaso de ouro, vaso de prata, vários vasos de bronze. Mas se você perceber um vaso de barro, alguém olha, pastor Marcos, para o vaso de barro naquela época e também na casa do irmão Francisco e despreza o vaso de barro. O que acontecia? Era no vaso de barro que o dono da casa colocava os tesouros, para que quando o ladrão entrasse, ele desprezava o vaso de barro e ele roubava o vaso de ouro. Por quê? Porque o vaso de barro é desprezado. Então Paulo está dizendo: vocês me desprezam porque eu sou barro, e sendo barro eu sofro, eu choro, eu luto, mas não tem problema. Deus já colocou riquezas dentro de mim. Oh, aleluia! Você sofre, você passa por luta, mas tem glória de Deus em você. Aleluia! Rebachúria. Tem glória, tem presença, tem vida de Deus dentro de você. É por isso que Paulo vai dizer, é por isso que somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia! Sabe por quê? Porque alguém diz assim: esse crente não vai suportar
ele não vai vencer, ele vai desistir agora, ele vai abandonar tudo, ele sai de um culto alegre e vai para um velório chorar a morte de um parente, ele sai de um dia de trabalho com dificuldade e quando chega em casa ele é acometido de enfermidade. Não, agora ele vai abandonar tudo, mas quando pensam que ele vai abandonar tudo, ele se levanta e começa a dizer: Deus seja louvado, porque o vaso frágil quer parar, quer desistir, mas o poder de Deus diz: não, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Ei, querido irmão, você só está de pé, não é porque tem a melhor oratória, porque canta bonito, não, é porque dentro de você o Espírito de Deus. Aleluia. Eita. É o Espírito que te ajuda, é o Espírito que te fortalece. É machúria. Você vem para uma casa desta, talvez quebrado, mas quando chega aqui você é renovado. Oh, aleluia! E é nesta mesma carta, no capítulo 12, que Paulo vai falar de 3 vezes que ele ora ao Senhor para que Deus o livre de alguma coisa que está o atormentando. 2 vezes, silêncio de Deus. Imagina isso, Pastor Marcos. O Senhor está sendo atribulado, e você teve uma visão de coisas celestiais e ouviu coisas que ninguém ouviu, mas na hora que você precisa de uma voz para acalmar seu coração, silêncio, sofrendo um espinho na carne, e ele ora: Senhor, tira esse espinho. E quando ele se prepara para ouvir, silêncio. A segunda vez ele vai orar. Quem é barro e tem excelência, quando enfrenta a tribulação não sai, vai para a oração. Quando chora, não abandona a igreja, não entrega cartão de membro, não reclama. Quem é vaso de barro mesmo, que não é de ouro, de prata, e que tem glória de Deus dentro dele, na hora da luta ele sabe onde ele tem que recorrer. Ele vai para o altar da oração, ainda que o céu não responde, mas ele sabe que o melhor lugar a estar é aos pés do Senhor. Aí Paulo ora a segunda vez, e quando ele pensa que vai ouvir resposta, silêncio. Tem hora que o silêncio de Deus dói, mas tem hora que pior do que o silêncio de Deus é ouvir o que não queríamos ouvir. A terceira vez Deus responde. Só que a resposta é Paulo dizendo: tira o espinho, vaso de barro. Aí Deus vai dizer: não tiro. Pior do que o silêncio é quando Deus responde o que você não quer ouvir. Mas por trás de um não de Deus, sempre tem riquezas dentro de nós. Aí Paulo vai dizer: e quando Deus disse não, Deus falou: mas fique tranquilo, o espinho não vai vencê-lo. Por quê? Porque a minha graça vai ser suficiente na tua vida. Porque quando alguém olha e pensa que o espinho vai fazer você recuar, aí Paulo vai dizer: aí eu descobri que quando eu penso que estou fraco, na verdade estou forte. Por quê? Porque sou barro, mas tem graça de Deus dentro de mim. É igreja do Senhor,
presença de Deus. Aleluia! Aí você vai entender, porque você é atribulado, mas não angustiado. Aleluia! Pode até ficar perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É aqui que ninguém entende, compreende o crente, a força que ele tem. Porque Paulo está dizendo, está vendo, eu sou barro. E quando todos pensam que eu vou parar, eu não paro. Por quê? Porque quem me sustenta não sou eu. Eu sou barro para que eu não pense ser aquilo que não sou, para que eu não acho que sou o que na verdade não sou. Então quando eu ando e caminho, eu sei quem está me sustentando, eu sei quem está me fortalecendo. É por isso que o crente sofre e passa por luta, mas ele não desanima, ele não para, ele continua. Por quê? Porque é Deus na vida dele, é Deus na vida dele. Ei, irmão, existe uma arquibancada espiritual torcendo para o teu fracasso, mas eles não conseguem perceber que dentro de você tem alguém dizendo: eu sou contigo, eu te ajudo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te coloco de pé. É por isso que você não para, não para, porque Deus te fortalece. Eita! Isso aqui é só a título de prevenção, porque falso apóstolo não é Paulo que sofre. Falso apóstolo é aquele que diz que você não sofre. Falso apóstolo, falso mestre, é aquele que diz que você triunfa em tudo, que você determina tudo, determina nada. Você não consegue nem determinar seu cachorro miar. Os maridos aqui nem determinam a esposa para fazer café. Você vai determinar o quê? Falso apóstolo é esse. O verdadeiro apóstolo é Paulo dizendo: eu sou fraco sim, eu sou barro sim, mas e daí? Eu não glorifico na minha carne. Por quê? Porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, é tudo para ele, para a glória dele. Entenda aqui, querido irmão, o evangelho não promete você para parar de sofrer de luta, não. O evangelho diz: tem sofrimento, tem luta, mas todos os dias tem Deus dizendo: te esforça, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Aleluia! É só para prevenir. Se você ouvir esses pregadores de TikTok, de YouTube, de Kawaii, qualquer coisa que existe por aí, dizendo que você tem que determinar que você é cabeça, para com isso. Aqui só tem um cabeça, e este cabeça é Cristo. Aqui só tem um Senhor que domina, que determina, que faz na minha vida. Eu não deixarei de ser barro, mas em mim também não deixará de ter riqueza a presença de Deus. Aleluia! Então você entende porque sofre? Porque é barro. Agora você entende porque você não para? Porque é Deus que move você. É Deus quem sustenta você. É Deus quem fortalece você. Sabe por quê? Para que você não pense que o poder é seu. O poder é de Deus. É de Deus. É tudo para a glória de Deus. Por isso que estamos aqui, encerrando a palavra de Deus. O verso 16, Paulo vai dizer:
vocês entendem porque sofro barro, e porque não paro, porque é Deus que me sustenta. E não é só porque eu não paro, mas existe para onde eu estou olhando, e o que está me motivando, porque existe o imediatista, existe aqueles que olham para as coisas de agora. Paulo não olha para o que é de agora. Aleluia. E quando Paulo vai olhar para o de agora, ele vai dizer: sabe por que eu não desfaleço? Porque era para desfalecer. Eu não estou falando aqui de dor de cabeça, de cálculo renal, não estou falando aqui de adversidade, eu estou falando aqui de prisões, apedrejamentos, fingir de morto. Aí Paulo, e pior do que isso são as acusações, que pior do que ser apedrejado fisicamente, é ser acusado injustamente. Mas Paulo vai dizer: por causa disso, eu vou me desfalecer? Claro que não. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Se corromper aqui não é você entrar no meio da corrupção, você pecar, não. Se corromper é passar por todas as adversidades que um ser humano enfrenta. Ainda que eu enfrente todas essas lutas, todavia o interior se renova todos os dias. É por isso que o dia passa, eu estou mais velho, o mês passa, eu estou mais velho, o ano passa, eu estou mais velho, o corpo exterior está envelhecido, mas todas as vezes que eu me posiciono no altar de Deus, o interior é renovado, é renovado, é renovado. É por isso que na lida pastoral você visita enfermo no leito do hospital, e quando você pensa que vai encontrar alguém murmurando, reclamando, você encontra crente chorando, adorando, glorificando. O exterior está parando, está indo sendo levado à morte, mas o interior está sendo conduzido à glória, à presença de Deus. O crente não vive de circunstâncias externas, não, o crente vive do que o motiva internamente, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Renova dia em dia, porque aí Paulo vai utilizar comparações, tribulações, perseguições, prisões, injúrias. Aí ele vai pegar, os mais antigos devem lembrar disso, a balança antiga que tinha o fiel da balança. Por favor, quem lembra? Meu Deus, acho que eu sou o mais velho dessa casa. Não é não, irmã, não é verdade não. A balança. Aí Paulo pega tribulações, lutas e adversidade, porque a nossa leve, ele coloca na balança. Mas sejamos sinceros, isso é leve? Claro que não. Mas porque o que ele coloca do outro lado? A tribulação é leve, porque deste lado há um peso eterno. A perseguição é leve, porque deste lado há uma vida eterna. A prisão é leve, porque deste lado há uma coroa da vida. Porque aqui o nome Paulo é criticado, mas do outro lado tem
tem um novo nome escrito no livro da vida. Ei, querido irmão, a nossa leve comparar com a glória que há de ser revelada. Por isso que eu disse hoje para algumas pessoas que eu estava conversando sobre o Evangelho: a eternidade não começa lá, a eternidade começa aqui. A vida eterna já começa aqui, queridos irmãos. Então Paulo está sofrendo, mas ele está dizendo: eu vi o terceiro céu. Isso aqui é leve e comparável com aquilo que vai ser revelado. E não é só leve e comparável, isto é momentâneo. Isto não dura para sempre. A luta não dura para sempre. A vida aqui não dura para sempre. A vida aqui é passageira. Mas Paulo vai dizer: mas a glória é muito excelente. Ei, crente, você não anda por aquilo que você vê, mas você anda por aquilo que te aguarda, por aquilo que te move, a glória de Deus. Por isso, não desfaleça. E aqui eu encerro no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Tem gente que está perdendo a vida eterna por 30 minutos, por uma aventura, por uma noite, por um acordo sem Deus nele, porque está vendo. Estão apresentando para ele coisa momentânea, coisa que vê. Eu sou barro, e por ser barro me oferecem qualquer coisa. Por você ser barro oferece qualquer coisa, mas nada se compara a um tesouro que há dentro de você. Então eu não atento nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Oh, queridos irmãos, entenda isso: a eternidade é maior do que a tribulação que você enfrenta. A glória que vai ser revelada na minha e na tua vida é maior do que a luta, é maior do que a adversidade. E daí, se estão dizendo que tu sofre, não tem problema. É no vaso de barro que tem poder, que tem riqueza, que tem glória. Sabe por quê? Porque a glória do homem, ela é efêmera, ela é passageira, mas a glória de Deus é eterna, é eterna, é eterna, é eterna. Ore cantar a oh, glórias! Nós estamos nos preparando para esse dia, meu irmão. Se prepare.